Quero trazer uma palavra ao meu e ao seu coração nessa noite, com o tema Cristo e a sua relação com a dor e o sofrimento. Ou seja, a maneira como Cristo ele olha para o nosso coração, olha para a nossa dor, para a nossa adversidade e para o nosso sofrimento. Convido aqueles que têm a sua Bíblia para abrirmos em Mateus 12, o verso 15 ao 21. Os que não têm a Bíblia junto, pode acompanhar na tela, está projetado o texto. Mateus 12, o verso 15 ao 21. Cristo e a sua relação com a dor e o sofrimento. Diz assim: sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. E isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome, as nações porão a sua esperança. Que Deus possa abençoar esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Queridos, este texto nos oferece uma das mais preciosas, uma das mais ricas e uma das mais belas ideias em relação àquilo que Jesus estabelece na demonstração do seu amor, da sua compaixão, da sua graça, da sua simpatia com a dor, com o sofrimento. Nesta palavra nós encontramos a maneira como Deus ele vem ao encontro das nossas misérias, das nossas fragilidades. E muitas vezes, nós como seres humanos caídos, por causa do pecado, e também pelas dificuldades que o pecado traz à vida da humanidade, e tantas vezes derrotados pelos efeitos que o pecado produz na vida do ser humano. Então nós estamos diante de uma palavra aonde nós percebemos a manifestação, o exercício da grande compaixão de Jesus. Existem algumas condições básicas que atraem a simpatia do Senhor para com esse povo sobre o qual ele deseja manifestar o seu amor. A este povo pelo qual ele deseja expressar a sua graça. A estas pessoas pelas quais ele olha com compaixão, com misericórdia. Ao olharmos para o início do capítulo 12 aqui de Mateus, nós observamos a preocupação de Deus dirigida a um povo onde estavam sob o domínio de uma religião petrificada, cristalizada, legalista, mecânica e vazia. O texto começa a falar de um grupo de pessoas onde a religiosidade é desenvolvida sem nenhuma espécie de intimidade, de relacionamento com Jesus. Os primeiros 14 versículos, Jesus ensina que a religião dos judeus dava ao sábado um papel muito mais importante e relevante, com muito mais valor e significado do que as necessidades dos seres humanos. Tanto é que eles chegaram ao cúmulo por causa do sábado, quando os discípulos, por questão de fome e saciarem as suas necessidades físicas, eles adentraram a um campo onde havia espigas de trigo, e ali apanharam algumas espigas, e eles vieram a contender com Jesus, a retrucar Jesus por causa deste comportamento dos discípulos. Ou seja, davam mais valor ao sábado do que a necessidade que o ser humano tinha.
Logo depois, apontaram mais um outro problema por causa deste motivo. Jesus, ao curar um homem de mão mirrada, recebeu a revolta daqueles homens que viam no sábado algo muito mais sério, algo muito mais relevante do que o sofrimento e a dor de um ser humano. Ou seja, o homem estava carente, estava necessitado da intervenção de Deus, aonde Deus deveria estender a sua mão com graça e misericórdia, como se ele deveria cruzar os braços ante a desgraça e a dificuldade daquele ser humano. E Jesus, num contexto como este, diante de uma religião fria, vazia, sem vida, vendo um povo que professava uma religião aonde se prendia ao legalismo, aonde se prendiam a condutas que estavam alicerçados sobre mandamentos humanos, estavam fundamentados em fórmulas moralistas, tudo aquilo que não fluía, aquilo que não empolgava, aquilo que não produzia sangue, vida em ninguém, e aonde as oportunidades que a religião estava para oferecer, eles estavam desperdiçando e jogando fora. E Jesus então, ele começa a demonstrar a sua profunda preocupação com as pessoas e com as suas necessidades. A simpatia de Jesus, meus amados, se manifestou por aqueles que estavam debaixo de influências adversas, doenças físicas, doenças mentais, doenças psicológicas. Em Mateus 4:24 diz a palavra que percorrendo as cidades ele curou lunáticos, pessoas que tinham problemas mentais, paralíticos, enfermos, aleijados, mas prioritariamente ele era capaz de abrir os compromissos que ele tinha na sua agenda para dar atenção àquelas pessoas que se achegavam a ele e que eram flageladas e carentes da misericórdia e da compaixão de Jesus. Irmãos, a misericórdia de Jesus, a maneira como ele se importava com as pessoas, a forma como ele demonstrava a graça dele sobre os problemas e adversidades, também se manifestava aos que estavam na negridão espiritual da falta de fé e esperança. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, uma profecia de Isaías diz que quando Jesus começou o seu ministério na Galileia, foi para ir ao encontro daqueles que andavam em trevas. Então ele estava indo ao encontro daqueles que precisavam o entendimento, a compreensão da luz de Jesus, pessoas que estavam oprimidas, pessoas escravizadas, pessoas que estavam numa situação adversa, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma esperança. Então, Jesus ele ia ao encontro daquelas pessoas que estavam na mais absoluta obscuridade, nas trevas mais profundas, sem nenhuma indicação de luz, e estas pessoas encontravam a simpatia de Jesus. Todo povo que se encontra em qualquer nível de opressão, todas as pessoas que se encontram em qualquer situação de angústia, de aflição, sempre serão objeto da compaixão divina. Sempre serão pessoas alvos da sua simpatia, da sua misericórdia, do seu interesse em socorrer, de estender a sua mão, de abençoar e de ajudar naquilo que for possível nas suas necessidades. Mas o que é que Jesus aqui, queridos, revela a respeito de si mesmo, aquele povo oprimido, aquele povo cansado, desesperançado e que tinham profundas necessidades? O verso 18 nos mostra e nos ensina que Jesus, ele nos diz que quem crê conhecerá a justiça salvadora de Deus. No contexto, esta justiça, ela se manifesta com a seguinte expressão no verso 18: ele anunciará juízo aos gentios. Este servo amado,
este servo escolhido, este servo ungido e separado, esse em quem Deus fez repousar e descansar o seu espírito, ele vai anunciar o juízo de Deus aos pagãos, aos afastados, aos distantes, aos perdidos, aqueles que estão desvirtuados do caminho do Senhor. E esta palavra juízo, anunciar o juízo, aqui nesse texto, queridos, está se referindo à salvação. Ou seja, ele vem anunciar a salvação, a libertação, e que Deus concederá aos gentios e pagãos, mediante a sua revelação justificadora, através do Messias, como de fato aconteceu. E se nós olharmos mais para frente, no livro de Atos dos Apóstolos, isto na prática começou a acontecer pelo ministério da igreja que se instalou, pelo poder do Santo Espírito. Em Atos 16, nós vemos então que este evangelho que trouxe a justiça salvadora, alcançou Lídia, a primeira mulher evangelizada na Europa, uma empresária, onde ela tinha um comércio de púrpura, e esta então era até uma mulher piedosa, mas faltava a ela um encontro com Jesus. E o apóstolo Paulo então leva a mensagem salvadora, libertadora, e ela então aceita Cristo. No mesmo ambiente, no mesmo local, uma jovem endemoniada, aonde ela perturbava o apóstolo Paulo por vários e vários dias, e ela confundiu os ouvintes com o Deus Todo-Poderoso, com os Zeus, e ela até atribuiu que era Deus que estava fazendo as obras, e no fim ela estava atribuindo a um Deus estranho, a um Deus pagão, mas ela também é liberta pelo poder do Santo Espírito, e ela também aceita Cristo. E Paulo então, e Barnabé, aliás, Paulo e Filipe, eles vão à prisão, e lá então acontece algo maravilhoso, e a terceira pessoa se converte, que é o carcereiro. Ou seja, o evangelho chegou aos gentios, a palavra foi anunciada aos pagãos, e este povo que estava vivendo exatamente como nós estamos vivendo, espiritualmente falando, sob a opressão e dores muito vívidas na própria carne. Hoje, eu e você podemos estar aqui, gratos a Jesus, porque nós já fomos alcançados pela sua misericórdia, nós já fomos alcançados pela sua compaixão, e que Ele nos anunciou o juízo de Deus contra o pecado e a morte. E a justiça alcançou o seu clímax lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse, está consumado. Está pago, não há dívida nenhuma. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem confia a sua vida a Cristo jamais entrará na perdição eterna. E realmente Ele tornou os injustos injustos, e nós realmente fomos considerados assim aos olhos do Senhor. Então, queridos, nós recebemos a justiça divina na nossa vida, e a sua salvação passou a ser uma realidade na minha vida e na sua vida, porque a justiça se aplicou na nossa vida. Todos nós já estamos nesta escravidão de pecado. Nós todos nos encontramos já presos em rebeldia ao Senhor. Mas o Senhor trouxe juízo e justiça justificadora de Deus em Cristo Jesus. E é Ele que nos concede a vida eterna pela fé em Cristo, como aquele que é o nosso sacrifício na cruz do Calvário. E o texto ainda nos diz que quem se relaciona com Jesus pode estar vivendo e tendo um dos relacionamentos mais amáveis, mais compassivo de todos os seres humanos, que tem o poder de nos dar o tratamento mental, espiritual e psicológico, capaz de nos curar e de nos libertar de qualquer tipo de problema. Você crê nisso? Deus tem o poder de curar e de nos libertar de qualquer tipo de problema. Jesus trouxe a justiça salvadora, mas também trouxe cura, trouxe alívio, trouxe descanso,
trouxe reforma, trouxe tratamento para a nossa vida, para a nossa alma. E o verso 19 aqui diz e nos mostra como Jesus desenvolve esta atividade de ajuda, de restauração e de libertação. O verso 19 começa dizendo que Jesus não contenderá. Ao olharmos para Jesus durante as suas manifestações da sua vida nos evangelhos, ele sempre confrontou a verdade, mas ele nunca discutiu. Paulo discutiu, Pedro discutiu, e às vezes eles até se exaltavam naquilo que eles falavam, naquilo que eles apresentavam, mas Jesus sempre resolvia todas as questões com uma contra-questão. E é ele que as colocava de forma tão contundente que os seus opositores saíam envergonhados. Por quê? Porque Jesus não veio para contender. Jesus não veio para protestar. Jesus não veio para discutir. Hoje também nós não precisamos discutir. Você, meu irmão, minha irmã, não precisa discutir com um espírita. Você não precisa discutir com testemunha de Jeová. Você não precisa discutir com um muçulmano ou qualquer um. Nós apenas precisamos dizer que Jesus é Deus. E Jesus, como sendo Deus, ele foi até a cruz e ele precisa ser aceito para a pessoa ter a salvação. Jesus é aquele que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é o pão da vida, aquele que se saciar de Jesus jamais terá fome. Você não precisa contender, você não precisa discutir a respeito de Jesus. Você precisa apenas dizer que ele é o único Salvador, que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. É somente por Jesus. E Jesus não veio contender. Jesus não veio discutir com pessoas a respeito dele. Jesus veio se apresentar como o Messias, como o Salvador. E aquele que abria o seu coração para Jesus, Jesus transformava. Jesus mudava a história. O texto também nos diz que Jesus ele não veio para reprimir com violência. O verso 19 diz que ele não gritará e ele não irá acusar ninguém. E isso é claramente visto na reação que Jesus ele tinha diante da atitude injusta e inexplicável de Pedro que o traiu na casa de Caifás. É impressionante. Pedro estava sentado na varanda, ali na sacada, e Jesus então estava ali na sala de Caifás, sendo acusado, injustiçado. E Jesus sai da sala de Caifás, passando pela sacada, e tendo que forçosamente passar justamente pelo local onde Pedro se encontrava. O maravilhoso é que quando Jesus passa por Pedro, Jesus não disse que a atitude que ele iria ter já era esperada. Jesus não disse que Pedro foi um fraco, de que Pedro foi um frouxo, que Pedro foi o que negou, ou aonde estava a fé dele. Jesus não disse, Pedro, você é um covarde. Jesus não falou isso para Pedro. Diz a Bíblia que Jesus fitou os olhos para Pedro. E Pedro então começou a chorar amargamente por aquilo que ele tinha demonstrado em relação a Jesus. Querido, Jesus não veio a este mundo para acusar. Jesus não vai acusar a sua vida. Jesus não vai apontar o dedo para você. Jesus não faz isso. Jesus não vai olhar para os seus erros, para as suas falhas e dizer, olha, você é um ímpio. Jesus não vai dizer para você que você é alguém que é destituído da graça dele. Não. Ele não fica atrás das pessoas perturbando. Ele não fica atrás das pessoas querendo humilhá-las. Ele não fica atrás das pessoas querendo diminuí-las. Não. Ele não agride a mente de ninguém. Ao contrário, Jesus ele liberta. Jesus ele restaura. Jesus ele vem dar vida. Ele vem dar paz, alegria às pessoas. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Esse é Jesus. Jesus não vai apontar os teus defeitos. Jesus não vai falar sobre as tuas incoerências. Jesus não vai apontar para a volta terrível que você fez na sua caminhada, jamais. Porque Pedro, quando olhou para Jesus, chorou, e o silêncio e o olhar de Jesus quebrantaram o coração de Pedro. Moveram a sua consciência mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter ouvido, ou que Jesus pudesse ter dito. O simples olhar de Jesus ao coração de Pedro o quebrantou. Outra verdade que o texto nos mostra, amados, é que Jesus, ele não veio para exercitar ou manipular as mentes. O verso 19 diz: e nas praças não se ouvirá a sua voz. Isto quer dizer que Jesus, ele não tem o hábito de usar uma linguagem que manipula as pessoas com demagogia. Jesus não imprime na mente das pessoas forma com as suas próprias mãos de maquinar ideias e pensamentos no coração e na mente das pessoas. Não! João capítulo 6:15 nos diz que Jesus, sabendo que estavam para vir com o propósito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, ele se retirou novamente sozinho e ele foi ao monte. Jesus nega ser um líder político, mas também negava transformar os seus discípulos em pessoas com sua mente obcecada e alienada. Jesus não veio para fazer gritaria, Jesus não veio para fazer comício, Jesus não veio para fazer alardes, Jesus não veio para fazer imposições, Jesus não veio para gritar anarquias, para manipular e dominar pensamentos. Ele sempre veio com graça, com bondade e misericórdia, esperando que no coração do ser humano tivesse uma resposta ao amor que ele demonstra a cada um de nós. E este amor deve ser pessoal e voluntário. Jesus não impõe, Jesus não obriga, Jesus, ele não determina, ele não faz com um senso de dever e obrigação. Ele quer que você tenha uma resposta pessoal. É a tua vida em resposta ao amor de Jesus. É você se entregando voluntariamente. Jesus, ele falou assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e então siga-me. É simples, se alguém quiser. Não é uma imposição. Jesus não trabalha na mente para alienar a mente da pessoa. Mas também o texto nos mostra que Jesus não nos veio esmagar, despedaçar aqueles que já estão quebrados pela vida. O verso 20 diz: ele não esmagará o caniço ou a cana quebrada. Jesus já não veio para quebrar aquilo que quebrado está. Ele não veio humilhar, diminuir, rachar aqueles que estão humilhados, arrasados pelas circunstâncias da sua vida. Nós podemos ver isto num episódio muito claro de Jesus com a mulher adúltera. Sem identidade, esta mulher sem reputação, sem dignidade, sem valor diante das pessoas, desprezada, aonde as pessoas passavam de largo, uma pessoa recriminada, flagrada adulterando, carregada até a praça pública, enrolada em lençóis de alguém que era pecadora, que tinha transgredido e para ser apedrejada publicamente. E os homens exigiam de Jesus uma postura, uma atitude que esmagasse a cana que já tinha sido quebrada. Os homens da religião, eles exigiam que Jesus tivesse uma postura que apagasse aquele pavio que a faísca já estava fumegando. O pavio mal ainda fumegava, queriam que Jesus arruinasse, que Jesus destruísse, que Jesus concordaria com a vida daquela
pessoa que já tinha sido destruído pelas circunstâncias e pelas suas escolhas. E Jesus, então, assimilando aquelas mesquinhas exigências, ele disse: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles que tinham enrolado aquela mulher nos lenços de pecado, colocado ela publicamente na praça, conscientes de que também eram devedores e eram pecadores. Um a um foram se retirando. E aí naquele momento foi quando Jesus disse: mulher, ninguém te condenou. Ela ficou surpresa. Como assim, Jesus? Ninguém te condenou. E aí Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Eles já foram. Eu também não te esmago, disse Jesus. Eu também não te quebro. Eu também não te humilho. Agora vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Foi o caso de Zaqueu. Jesus indo em direção a Jerusalém, obrigatoriamente ele precisava passar por Jericó. E a multidão estava ali para aclamá-lo: Hosana, Hosana, ao rei. E Jesus estava ali comprimido por aquela multidão, por aquela gente. E este homem que era odiado por todos, por ele ser um cobrador de impostos, ele tem a ideia de subir na árvore. E ele então se depara com Jesus, e Jesus olha para ele e chama ele pelo nome: Zaqueu. Zaqueu, o que você faz aí? Desce, hoje me convém estar na sua casa. Zaqueu prontamente desceu, e diz o verso 5, ali no texto, em Lucas 19, que o coração dele se encheu de alegria, porque todo mundo o desprezava, todo mundo o odiava, todo mundo o acusava, e Jesus foi na casa de um pecador. E na casa deste pecador, Jesus apresenta a ele o evangelho, as boas novas, a salvação. E ele tem um arrependimento profundo dos seus pecados. E diz o texto que ele chega diante de Jesus e disse: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu defraudei. Isso mostrou o seu arrependimento, a sua mudança de vida. Jesus não veio para quebrar o que já está quebrado. Jesus não veio para humilhar, para expor aquele que já está sofrendo por causa das consequências do pecado. Queridos, é maravilhoso a expressão da misericórdia de Deus. É uma misericórdia eterna, graciosa, majestosa. Ele se recusa a tocar em alguém que já está ferido. Jesus se recusa a tocar e empurrar mais fundo ao abismo aquele que já está caído, o que já estava meio enterrado. Porque ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. O seu único desejo era pôr de pé o que estava caído, quebrado, enlameado com o pecado. Jesus apenas queria restaurar. Mas o texto ainda nos fala, meus amados, que Jesus veio para reavivar a pequena chama, a pequena fagulha de fé, por menor que seja no coração do ser humano. Jesus veio para trazer vida. O verso 20 diz: nem apagará a mecha que ainda fumega. O pavio, o candeeiro querendo apagar, apenas fumaçando, fumegando, ainda, Jesus diz, pode acender. Uma faísca ou uma fé que está terminando, que chega ao fim, que não tinha mais combustível, que deixasse acesa, Jesus disse, essa ainda pode reavivar. Talvez você tenha andado por tantos caminhos, longe de Jesus, e a tua fé diminuiu, enfraqueceu, ficou debilitada. E Jesus está dizendo ao seu coração essa noite que esta fé pode reacender. Ela pode brilhar ainda mais para a glória do Senhor. Que esta fé, ela pode novamente ter vida.
Qualquer brisa naquele momento que passasse poderia apagar aquele pavio. Era esta a ideia. Mas para Jesus, qualquer faísca, qualquer fagulha de fé, por mais fraca que seja, pode crescer, pode criar energia, pode novamente incendiar. E onde ele encontra a menor fagulha de fé, a menor faísca de esperança, ele protege, ele cobre com as suas mãos para que esta não morra. O Senhor Jesus não veio para apagar, mas ele veio para reavivar, para reacender, para lançar mais lenha nesta fé que ainda tem fogo, para que a nossa vida se torne um fogaréu, iluminando com tal fulgor, que o mundo veja, que o mundo admire, que o mundo possa contemplar as obras de amor, de esperança, de fé, e que venham glorificar o nome do Senhor Jesus. Dá prazer viver com Jesus desta maneira, sabendo que Ele é manso, que Ele não veio para contender, que Ele não veio atiçar o mal. Ele não veio para esmagar com exigências, mas Ele veio para aproveitar o mínimo que possa haver para refazer, para reerguer, para levantar, para a glória de Deus o Pai. Agora nos resta uma pergunta. E esta pergunta é fundamental. Mas até quando Jesus vai se manifestar desta maneira? Até quando? Isso não será com certeza para sempre. Porque ainda hoje é o dia oportuno. Ainda hoje é o dia para a cana quebrada, para a mecha de fogo ser reconstituída. Hoje ainda é o dia da restauração. Esse tempo no qual Jesus se manifesta graciosa, pacífica e amavelmente com todos, não é eterna. A Bíblia diz que Ele vai fazer isto até que faça o juízo vencedor. Ou seja, nele, diz o verso 21, esperarão os gentios. É como este juízo, até que ponto este juízo vai prevalecer ainda entre nós na face da terra? Primeiro, esse juízo vai prevalecer através da justiça salvadora de Deus. Há um número de redimidos, há um número de pessoas que precisam ser alcançados, mas Jesus não vai impor, Jesus não vai contender, Jesus não vai gritar, Ele não vai acusar, Ele vai aproveitar o que de pouco pode haver na fraqueza e na debilidade, até que o número de pessoas transformadas seja completo. Aí então se estabelece o juízo vencedor. Uma segunda verdade nesse ponto: o juízo também vai prevalecer quando o ensino e os mandamentos do Senhor foram conhecidos de todas as nações. Todos os povos, os gentios conhecerão. Então depois virá o fim. E daí em diante o comportamento, a atitude de Jesus não vai ser mais o mesmo. O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1, 7-9, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão castigo de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor para todos sempre. Há um tempo, queridos, há um tempo. Hoje ainda nós estamos no tempo da graça, da bondade do Senhor. O Apocalipse, João, ele nos diz que fora irão ficar os adúlteros, vão ficar os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Porque o juízo de Jesus, ele vai ser vencedor. E ele vai se aplicar depois, quando a graça cerrar a sua porta e fechar o tempo. Hoje, Ele não vem para condenar. Hoje, Jesus não vem para acusar, para impor, para contender. Hoje, Jesus não vem para condicionar comportamentos das pessoas, mas haverá um dia
Quando o juízo de Jesus houver prevalecido, a justiça de Deus for realizado, salvos os eleitos em Cristo Jesus, a palavra de Deus sendo pregada e alcançada em todo o mundo, então o juízo de Deus virá para cobrar, virá para exigir e para punir. Mas hoje ainda é o tempo da graça de Jesus. Hoje Jesus ainda está com a sua mão estendida. E você que ainda não experimentou desta graça salvadora, deste amor perdoador, desse poder transformador, dessa maravilhosa manifestação de Jesus em receber Jesus no seu coração para ter a paz com Deus e a paz de Deus, de aceitar esta grande bênção que há em Cristo Jesus, ainda hoje é este o dia, é este o tempo. Jesus também, por outro lado, ele conhece as suas angústias. Jesus conhece os seus problemas. O Senhor conhece o teu coração e as tuas necessidades. E eu quero lhe dizer que você jamais estará numa situação em que Ele não possa vir para ser o teu socorro. Jesus sempre vem ao teu socorro. Não importa a situação que você se encontra, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua aflição. Em Marcos capítulo 5, e para concluir eu quero contar esta experiência. Nós temos uma experiência de uma mulher que estava hemorrágica por 12 anos. E esta mulher, queridos, ela andava se arrastando de um lado para o outro. Imagine 12 anos com um fluxo de sangue. Diz o texto que ela já tinha procurado todos os recursos, todos os meios, todas as formas. Tinha procurado os melhores médicos da época, perdeu todo o seu dinheiro gastando e procurando ajuda para resolver o seu problema. Ela não tinha mais forças físicas. A hemorragia fez com que ela se arrastasse pelo chão. E ainda mais, por ela ser hemorrágica, ela era considerada uma pessoa imunda. E uma pessoa imunda não poderia entrar na sinagoga, não poderia estar lá em contato com as coisas de Deus. Ela era desprezada do convívio da sociedade. Ela era uma mulher que não tinha ambiente. Talvez ela tinha tido até um marido, mas o marido a abandonou. Ela ficou só, ficou sem os filhos. E um dia ela ouve que Jesus iria passar por Cafarnaum. Ela fez um enorme esforço, o esforço da sua vida. E ela se espreme entre a multidão e entre as pessoas. E ela vai em direção ao encontro de Jesus. Mas Jesus está indo para um outro propósito. Jesus está indo para ressuscitar a filha de Jairo. E Jairo, ele era um senhor da sinagoga. Ele era aquele que era o líder da sinagoga. E Jesus tinha um compromisso com aquele homem. Mas Jesus, ele para todo o movimento, toda a situação. E quando ele percebe, ele disse assim: alguém me tocou. Alguém me tocou. A mulher que estava entre aquela multidão, com todo aquele esforço, eu creio que as suas mãos, as suas unhas estavam sujas de se arrastar pelo chão, porque ela não tinha forças, ela não tinha vigor. A doença roubou todas as energias e as forças dela. E ela vai até Jesus. E Jesus disse: virtude saiu de mim. Alguém me tocou. A mulher toca no manto de Jesus. E ela então tem uma das experiências mais maravilhosas. Ela é curada, ela é transformada. E a vida dela foi totalmente mudada. O que tem roubado as tuas forças também nestes dias? O que roubou o vigor da sua alma? Talvez a tua fé quase apagou. Mas Jesus ainda hoje, com graça, ele veio para reacender
Ele veio para trazer vida. O que tem roubado as tuas energias? Talvez os prejuízos financeiros, talvez a bebida, talvez as drogas, talvez as noites passadas nos braços de quem você não deveria, talvez uma gravidez precoce, talvez situações ilícitas que não convêm. Hoje, a mão daquela mulher é a sua mão. O que Jesus quer é que você toque nele. E se você tocar em Jesus nesta noite, toda a tua história vai ser mudada. Toda a tua história vai ser transformada. Jesus pega tudo aquilo que escraviza, aquilo que tira a força, aquilo que tira o vigor, aquilo que nos angustia, e Ele faz com que surja novamente a vida. O Senhor renova todas as coisas. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro, porque Ele é cheio de amor, Ele é cheio de graça e bondade. Jesus não veio para contender, para impor, para gritar. Ele apenas quer o teu coração nesta noite. Ele quer que você se volte para Ele, para que a graça de Jesus seja manifestada sobre a sua vida.